Salmo de número 103. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD, né? No EBD a gente aprende a folhear a Bíblia. Salmo de número 103. Abra aí a Bíblia, a palavra de Deus, mas também abra o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós. Meus irmãos, será possível bendizer a Deus? Será possível bendizer a Deus diante desse cenário caótico que temos vivido nos últimos dias? Seja sincero, seja sincera. Você liga o noticiário na televisão, você tem acesso às redes sociais e todos os dias nós somos ali acachapados por notícias ruins. Será possível bendizer o nome de Deus diante de uma situação como essa que temos vivido? Mortes e mais mortes. Notícias ruins sobre notícias ruins. Será possível uma pessoa minimamente consciente, gozando das suas faculdades mentais, bendizer o nome do Senhor diante de tudo isso? Cenário caótico que se pinta diante dos nossos olhos, tudo que temos visto e ouvido, será possível ainda bendizer o nome de Deus diante de tudo isso? Será possível? É possível, minha irmã. Pior que é possível. É muito possível. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda acha motivos, ainda acha milhares de motivos para bendizer o nome de Deus. Não que seja uma pessoa fanatizada, não que seja uma pessoa que negue a realidade, mas mesmo assim ele encontra no fundo do coração motivos, milhares, milhões de motivos para bendizer o nome do Senhor. Somos um povo que estamos acostumados já a nos defrontarmos com a desgraça, com a notícia ruim. O povo de Deus, ao longo da história, mesmo diante da desgraça, recebia de Deus um consolo, recebia de Deus um ânimo para continuar a bendizer o nome de Deus. Não me peçam para explicar isso, porque eu não tenho explicação para isso. Porque é algo que brota de dentro. É um fluxo contínuo do Espírito Santo de Deus em nós, que faz com que nós abramos as bocas em louvor e adoração a Deus. Pastor, o mundo lá fora está desabando. O mundo lá fora está em polvorosa. Mesmo assim, o povo de Deus acha motivos para bendizer o nome de Deus. Acontecendo as coisas do jeito que a gente previa ou não, fugindo as coisas do nosso controle ou não, a gente dá uma resposta de fé em dizer: Senhor, eu confio no Senhor, e eu sei que nada foge do controle do Senhor. O Senhor é Deus soberano, o Senhor tem a história na mão, toda essa situação está nas suas santas mãos poderosas. E em oração, em contato íntimo com o Senhor, a gente acha motivo para louvar e bendizer ao Senhor. E mesmo quando chegar o nosso dia, o dia da nossa morte, a gente vai passar uma eternidade reafirmando a nossa adoração a Deus e bendizendo ao Senhor. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A sua benignidade não conhece tempo, não conhece espaço, limitações, não conhece as desgraças momentâneas. A benignidade de Deus transpassa tudo isso. E nós sabemos disso. Nós sabemos muito bem disso. Aqueles que engrossam o discurso da desgraça, de que tudo vai dar errado, a gente vai caminhar de mal a pior, eles têm que reconhecer que servimos a um Deus que traspassa tudo isso, atravessa tudo isso, passa por cima disso como uma patrola divina. E mesmo assim, com tudo isso, a gente encontra milhares de motivos para bendizer o nome do nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós temos vida nele. Ele nos deu vida.
introjetou em nós a sua graça, nos deu do seu Espírito, o nosso espírito com o espírito dele e com o espírito dos irmãos faz uma espécie de ressonância espiritual, onde a gente sente na própria pele o agir de Deus nas nossas vidas. Pastor, tem crente morrendo. Tem, meus irmãos. Tem pastores morrendo, cristãos morrendo. Mas eu fico muito mais preocupado por aqueles que estão morrendo duas vezes. Estou preocupado por aqueles que vão experimentar a morte eterna. Estão morrendo fisicamente e também para a eternidade. Que olhando de cima, numa visão panorâmica, em tudo nós estamos no lucro. Em tudo nós somos abençoados. Em tudo a mão do Senhor tem estado sobre nós. Estamos aqui nesse culto louvando ao Senhor, lendo a palavra, sendo alimentados, sendo sustentados por Deus e encontrando milhares de motivos para bendizer o nome do Senhor. O salmista diz assim no versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Olhou para dentro de si mesmo, olhou para o profundo do seu ser, para o âmago da sua existência e disse para a sua alma, a manifestação da sua interioridade: olha, bendiga o nome do Senhor. Ele não falou isso para ninguém, primeiro ele falou para ele. Uma convicção pessoal. Estou pregando aqui, alguns irmãos estão falando amém, concordando, porque antes de tudo, antes mesmo do pregador falar, expor a palavra, já houve no seu coração esse assentimento espiritual de dizer: não, minha alma, bendiga o Senhor. Quando você faz um autoexame de você mesmo e você diz para você mesmo que minha alma bendiga ao Senhor. Um solilóquio, uma oração feita para que eu ouça, quando eu falo comigo mesmo. Quem aqui tem o hábito de falar sozinho? Eu também tenho. Fabi sabe disso, né, Fabi? Coisa de louco, né? Falo sozinho, discuto sozinho às vezes. Fabi já acostumou. Aí às vezes ela fala assim: Douglas, eu estou com você 1 ano, né? Não está comigo 1 ano, já está bem mais tempo. Falo sozinho. Mas às vezes são pensamentos, né? Divagações. O que o salmista está dizendo não são divagações, não é falar consigo mesmo por falar. Não é um esforço de memória tão somente. É você falar com a sua alma. É você entrar num acordo tácito com a sua alma, de dizer: olha, minha alma, bendiga ao Senhor. O ouvido bem aberto, ouvindo as notícias, as tragédias, os negativismos, os pessimismos, mas mesmo assim, antes de tudo, eu já falei com a minha alma. Porque a minha alma ouviu a voz de Deus. Porque a minha alma ouviu o Espírito de Deus. Que a minha alma teve a profunda noção de que ela está abrigada nas conchas das mãos de Deus. Então eu já falo para a minha alma algo que já foi experimentado por ela em Deus. É por isso que o homem de Deus tem esse sim. É por isso que ele diz sim, porque o sim de Deus já foi dito a ele. Será que é possível bendizer o nome de Deus diante de toda essa situação? Sim! Porque o sim de Deus foi dado a ele. Ele já reconheceu isso. E ao reconhecer isso, ele disse isso para a alma dele: olha, minha alma, bendiga ao Senhor. Ele já está convicto, já foi convencido pelo Espírito Santo. Caminha a caminhada cristã nessa certeza, nessa convicção, de fé em fé, de glória em glória. Não precisou ouvir de ninguém. Ele ouviu de Deus primeiramente, depois falou para ele mesmo: ó, minha alma, bendiga ao Senhor. Temos motivos, meus irmãos,
para bendizer o nome do Senhor? Milhares. E quando eu estou nesse acordo com a minha alma, quando eu disse isso para minha alma, bendiga ao Senhor. Não sucumba à adversidade, não sucumba às tragédias, ao pânico, ao desespero, mas se lance de cabeça em Deus. Mergulhe nas coisas de Deus. Seja visitado pela presença do Santo Espírito de Deus. Aí eu dou respostas. Aí eu tenho a resposta. Aí eu me torno um homem inexplicável. Porque a explicação é espiritual. Só entende quem é espiritual também. O homem natural não entende. Dentro da sua lógica, dentro da sua maneira de pensar, ele não entende. Ele não entende a lógica de Deus, a dinâmica de Deus, as ações de Deus, as intervenções de Deus. Ele não entende. Ele não entende, ele é muito limitado para isso. Mas para quem mergulhou na presença de Deus, foi visitado pela presença de Deus, ele entende. Ele entende. E vai guardando isso dentro do coração, na sua interioridade, no profundo do seu ser. Olha, eu tenho sim motivos, eu tenho um sim a dar, porque eu recebi um sim de Deus. Deus falou sim para mim. Então eu dou esse sim, eu retransmito aquilo que eu já recebi. Versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não esquece nada do que Deus faz, meus irmãos. A situação ruim é agora. Mas olha para trás, quanta coisa boa Deus já fez. Quantas maravilhas Deus fez. E eu me atrevo a dizer quantas coisas boas Deus está fazendo agora. Agora. Quantas coisas boas Deus está fazendo agora. Um homem de Deus não esquece isso. Não esquece da atuação, dos feitos, das maravilhas de Deus. Não esquece. Marca a mente, marca o coração dele. Ele leva aquilo para o resto da vida. E basta rememorar por alguns segundos, fazer um exercício mental que ele vai dizer, olha, realmente, se eu for fazer um cálculo aqui, estabelecer uma relação de proporcionalidade, muitos porcentos, Deus esteve fazendo muitas coisas. E até aqueles porcentos que eu acho que Deus não fez, Deus fez. Até o silêncio de Deus e o possível não fazer de Deus é algo que Deus faz. Então Deus não desampara a gente de modo algum. E eu não posso esquecer isso. Os irmãos não podem esquecer isso também. Quantas maravilhas operadas. Você sabe muito bem que você é o resultado de um milagre. Você, ao estar aqui, você é um milagre de Deus para você estar aqui. A vida que você levava, olha a sua vida pregressa. Dando continuidade à sua vida pregressa, você não estaria aqui. Mas Deus foi lá e te pescou, Deus foi lá e te salvou, Deus foi lá e te resgatou. Te deu vida. Te deu vida, te deu salvação. Quantas maravilhas Deus tem operado no nosso meio, meus irmãos. Muitas. Individualmente e coletivamente, a igreja do Senhor Jesus tem sido tremendamente abençoada. Sendo um pouco mais específico, a igreja presbiteriana Rio do Ouro tem sido uma igreja tremendamente abençoada. Sim ou não? Sim. É só olhar. É só olhar. Olha a realidade, faça uma leitura do que tem acontecido ao seu redor. Você ainda não é anjo. Você ainda vive nesse mundo. Mas seja sincero com você mesmo. Olhe para o que Deus está fazendo. Se você não tem tido essa capacidade, peça a Deus para tirar as escamas dos seus olhos. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar. Peça a Deus, Senhor, eu preciso ver, eu não estou enxergando. Estou sucumbindo. Vou afundar.
Peça a Deus para abrir os seus olhos. Olha quantas maravilhas Deus tem operado. São muitas, muitas e muitas. O salmista falou com a sua alma e disse, olha, não te esqueças, minha alma, que esteja registrado em você os grandes benefícios, as grandes bênçãos de Deus. E nós não falamos isso da boca para fora, não falamos isso para massagear o ego de ninguém. Não falamos isso aqui para deixar ninguém no estado de alienação, para você ficar animadinho, empolgadinho aqui dentro, e sair ali pelaquela porta e o desespero tomar conta de você. Não, nós falamos de coisa que nós temos vivido, experienciado na presença de Deus. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito grandes coisas. Eu cheguei, a irmã Rose estava aqui na frente, falando relatos missionários, dizendo o trabalho de alguns reverendos, de alguns missionários. O campo missionário, as coisas não pararam. Quem trabalha no campo sabe, você tem que se readaptar. O que nós estamos fazendo aqui? Um processo de readaptação. Por quê? Porque dentro de nós, nós queremos bendizer ao Senhor. É a nossa alma pulsando, querendo bendizer o nome do Senhor. E não bendizer da boca para fora, adorar da boca para fora, mas querer que isso se torne um registro na nossa mente, que isso se cristalize em nós. Para a gente poder dizer para a nossa alma, olha, bendiga ao Senhor e também não se esqueça dos benefícios que Ele tem feito, porque são muitos, Aí isso vai fazendo com que você se envolva mais com Deus, se aproxime mais de Deus, você reconheça o poder de Deus, o que Deus está fazendo, demonstre que você não serve a Deus apenas por interesse, só sirvo a Deus se Deus me abençoar, só oferto se Deus me der isso. Acaba essa relação medíocre de barganha, de troca, e você passa a servir a Deus por Deus. Você passa a servir a Deus por Deus. Deus se torna o seu bem maior. Deus se torna a sua alegria. Deus se torna o seu regozijo, a sua satisfação, o seu contentamento. Aconteça o que acontecer, eu sirvo Deus por Deus. E o restante, pastor, o restante é restante, mas eu sirvo Deus por Deus. Estou completamente envolvido. Estou completamente apaixonado por Deus. E vou vivendo essa relação dia a dia. Falei isso para a minha alma. Entrei nesse acordo com a minha alma. E ainda disse para ela, olha, não dê uma de desmemoriada. Não dê de desmemoriada. Se lembre. Lembre do que Deus está fazendo por você. Para que com isso não haja em você ingratidão. Não haja em você falta de reconhecimento. Para que você se torne um filho mimado. Mas que mesmo no momento crítico, mesmo no momento de dor, de sofrimento, você rememore por alguns segundos e diga, não, Deus fez. E se fez, tem capacidade de fazer. Porque é um Deus vivo. É um Deus poderoso. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Deus vivo, um Deus poderoso. Versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Antes de ser sarado no corpo, nós fomos sarados aonde? Na alma, no nosso espírito. É a cura mais duradoura. Esse aqui ainda é um corpo de morte. Esse aqui é um corpo corruptível. Esse aqui é um corpo que tem um prazo de validade. Às vezes a gente ainda tem algumas doenças, Deus pela sua graça nos cura, mas depois a gente fica doente de novo, Deus nos cura. Mas a maior e mais perfeita de todas as curas é a cura na alma. Quando houve o toque divino do nosso Senhor, nos trazendo salvação, nos tirando do lamaçal do pecado, tirando toda a sujeira, toda a sujidade, nos lavando com a água do Espírito, para que a gente fosse perdoado nele. Recebemos o perdão de Deus. Perdão que eu e você não merecíamos. Não merecíamos.
Nada em nós nos tornava dignos de receber esse perdão, mas Deus nos perdoou. Foi um perdão unilateral, sem condições alguma de nem dar uma resposta, porque a gente era inimigo de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. A balança era desigual. E Deus se reconciliou com o mundo, não imputando sobre ele os seus pecados. Foi um resgate de Deus, foi um agachar de Deus, foi uma visita de Deus a nós pecadores. Foi o perdão de Deus dado a nós. Quando eu me agarro nisso, eu tenho uma visão de futuro, eu tenho um horizonte aberto diante dos meus olhos. Eu penso nisso e digo, meu Deus, eu fui perdoado. Indigno, mas fui perdoado. Pecador, mas fui perdoado. Alcançado pela graça de Deus. Ele pode, pastor, sarar minhas enfermidades? Pode, nós podemos orar, e nós oramos, aqui tem culto de oração. A IPRO tem trabalhado nesse sentido, eu estou ali com o irmão Usimar, um homem de oração, a gente tem orado por pessoas que infelizmente estão adoecidas, a gente tem orado e dois são os resultados, tem gente que tem partido para a glória e tem gente que tem sido curada. E com tudo isso a gente faz o quê? A gente louva a Deus, a gente bendiz ao Senhor. Por quê? Porque isso está impregnado na nossa alma. A gente agradece a ação de Deus em nossas vidas, aconteça o que acontecer. Quando amadurecemos na fé, quando caminhamos mais um pouquinho, a gente entende e não vê mais na morte esse bicho papão. Vê que a morte não tem esse tamanho todo, porque ela foi vencida por Cristo. E a gente tem agora um cântico a cantar perante a morte. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Entre muitos significados do aguilhão, o aguilhão é aquela pontinha da cauda do escorpião. Aquela pontinha ali é chamada de aguilhão. Então a morte inocula o veneno dela e nos mata. Para muitos é o fim. E não é. Ainda tem uma eternidade pela frente. Agora o cristão, aquele salvo por Jesus, por aquele que venceu a morte, ele sabe que é aberto diante dele um portal de graça, onde ele vai contemplar a visão de Deus. A visão de Deus, vai experimentar Deus na sua inteireza. Na sua inteireza. Então Deus sara as nossas enfermidades? Sara. Se não sarar é falta de fé? Não é, porque se fosse, Paulo não seria um homem de fé, e foi um homem de fé. Eliseu não seria um homem de fé, e foi um homem de fé. E a Bíblia está carregada de exemplos de homens de Deus que morreram por enfermidade, por doença. Isso é um corpo de morte, sujeito a isso ainda, por causa do pecado. Mas o que me faz olhar para frente e caminhar é que eu recebi esse perdão. E esse perdão ecoa na eternidade. Sendo perdoado por Deus, ao me apresentar diante de Deus no juízo final, eu já estou perdoado, eu já estou justificado. Estou ali só para constar. Só para constar. Porque eu fui perdoado por Deus. E eu digo isso para minha alma. Você foi perdoada por Deus, então não precisa se angustiar. Não precisa temer, não precisa nem temer o maior dos inimigos que nós temos, que é a morte. Porque ela também foi vencida. Está tudo pago, tetelestai. Vencemos porque ele venceu. Vencemos porque ele venceu. A vitória dele é a nossa vitória. E a gente caminha, até chegar aquele dia, grande dia. Pastor, tem esperança de dias melhores? Não, eu tenho esperança do dia melhor. Dias melhores? Dia melhor. Qual é o dia melhor? É o dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? É o dia chamado hoje. Essa coisa de empurrar com a barriga, porque daqui a 20, 30 anos, Deus não. Deus é o Deus do hoje. É hoje. Hoje é o dia melhor. Qual é o melhor dia para viver? Hoje é o melhor dia. É o dia de Deus, o dia que nós consagramos ao Senhor. Hoje é o melhor dia. E amanhã, pastor? Amanhã vai ser um hoje, então vai ser o melhor dia, porque é dia de Deus.
dias melhores, como muitos otimistas, excessivamente otimistas, esperam, que o otimista ele não abre margem para as surpresas. O homem de fé, ele abre. O otimista, tudo para ele vai dar certo. Tudo vai dar certo. Como se a vida fosse roteirizada. Tem um roteiro a cumprir, tudo vai dar certo. Eu já planejei. Eu já fiz planilha, já calculei. Vai dar tudo certo, pastor. Eu preciso apenas da assinatura. Eu estou precisando apenas que Deus subscreva as minhas ideias. Porque eu já planejei tudo. 10, 20, 30 anos. Olha, eu vou pagar minha casa daqui a 30 anos. Já comprei um sítio. Está tudo já planejado. Não preciso nem de Deus. Só que um homem de fé não pensa assim. Um homem de fé não pensa assim. O que ele vai fazendo? Ele vai vivendo a cada dia. Por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Quem esperava esse mal que estava aí? Ninguém. E nos tomou de assalto. E a gente está vivendo dias maus. Mas quem tem impregnado na sua alma a certeza do dia melhor e a consciência de que basta cada dia o seu mal, que o dia de Deus é o dia de hoje, ele não se espanta, ele não se apavora, ele não se assombra. Ele anda de fé em fé. Cada passo ele vai agradecendo ao Senhor. Senhor, mais um dia. Que bom, sou grato por esse. Já estou recebendo outro de peito aberto, com alegria, com gratidão. E eu vou dizendo isso para minha alma. Versículo 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem redime? Ele é o que redime. A palavra aqui, remissão, no texto, no hebraico, ele abre margem a um campo semântico enorme. Remissão pode ser expiação, remissão pode ser renovação, restauração, mas eu vou ficar com a palavra resgate. Remir significa resgatar, também no hebraico, é um dos muitos significados. Ele é o que resgata a tua vida da perdição. Aqui perdição, até algumas bíblias colocaram lá na rodapé, perdição aqui também pode ser trazido como cova. Já viu aí? Tem algumas bíblias que está escrito assim, ó, cova, perdição. Tem algumas que está escrito cova. É ele que te redime da perdição, da cova. Olha, mesmo que a gente esteja com o pé na cova, Deus nos resgata. Deus nos resgata. E não pense cova, apenas uma sepultura aberta num cemitério qualquer. Pense as covas da vida, porque tem muita gente vivendo em covas. Tem muita gente que só está precisando de areia para enterrar. Já morreu e não sabe. Tem gente que está vivendo assim, meus irmãos. Não tem experimentado na vida a alegria da salvação, a alegria de estar na presença de Deus. Tem gente que está precisando apenas de uma pá de cal. Está na cova. Mas um homem de Deus que tem a consciência de que Deus é o que nos redime, é o que nos resgata da perdição e até da cova, amém? Ele pode nos ressuscitar nessa noite. Se você tiver necessidade de uma ressurreição de Deus na sua vida, peça isso a Ele nessa noite. Senhor, minha vida espiritual não está nada bem. Eu clamava, eu buscava, eu orava, eu louvava, eu pregava, eu servia. E hoje eu estou vivendo meu pior momento espiritual. Saia da cova. Porque Deus é o que nos redime, é o que nos resgata da perdição e da cova. Pastor, eu estou me sentindo perdido. Ele redime, ele resgata também quem está perdido. Ele dá um norte verdadeiro. Ele aponta um caminho. Ele não deixa você desorientado. Quem tem a presença de Deus na vida não vive desorientado. Sabe para onde vai. E sabe o que é. Sou peregrino na terra. Não posso criar raízes aqui não. Sou peregrino, estou caminhando. Minha vida espiritual é dinâmica, pastor. Eu vou andando. Muito bem, é isso mesmo. Eu fui resgatado, eu fui redimido. Fui redimido. E fui coroado com benignidade e com misericórdia. Não foram as coroas humanas, os louros humanos, as ovações humanas, os louvores humanos, ressaltando alguma qualidade que eu tenha, algum talento, alguma aptidão. Não foi nada disso, não. Deus me coroou de benignidade e misericórdia. E não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. A benignidade é a bondade ativa de Deus em nós.
Deus me coroou de bondade. Deus é bom. Deus é muito bom. Muito, muito bom. E não é uma bondade amoníaca, uma bondade que desvanece. Não, é uma bondade contínua. Sua benignidade dura o quê? Para sempre. Deus é muito bom, muito melhor do que nós merecemos. Deus é bom. E nos coroa disso, de benignidade, de bondade ativa e de misericórdia. Aquela misericórdia que é a causa do quê? De nós não sermos consumidos. Que era para a gente virar churrasco do nada. Pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala, das maneiras que a gente age. Muitas vezes para a gente parece um potro solto no campo. Há aquela tentativa do homem velho tentar ressuscitar. Mata o velho. Que ninguém passe pela igreja. A pessoa está passando alguém aqui na igreja, pega esse trecho da mensagem. Mata o velho. É uma pessoa idosa passando em frente à igreja. Eu não vou frequentar essa igreja, que lá eles matam o velho. Não é isso não. É mata o velho homem. Você que passou aí na frente só pegou o mata o velho. Se você quiser saber o que é o velho homem, aí entra para cá, que você vai aprender. Mata o velho. Quem insiste, Lutero falou isso. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Ele pensou que o velho homem foi afogado. Ele não foi não, meus irmãos. E mesmo se fosse afogado, ele tem ali um exercício de apneia que ele fica 10 minutos debaixo da água e volta. Incólume. A gente tem que matar o velho, meus irmãos. Mortificar a nossa carne. Mortificar a nossa carne. Ela nos trai, ela nos engana. Ela acaba com a nossa relação com Deus. A alma dada ao pecado, ela não faz nada disso aqui que eu falei até agora. Faz nada disso aqui. Ela nem conversa com ela mesma, ela conversa com a carne. É a carne conversando com a carne. A carne em estado de latência, ela não conversa com a alma, ela não faz introspecções, reflexões, ela não faz nada disso. Ela vai para onde aponta o nariz. Ela é desmemoriada, ela tem um Alzheimer. A carne, ela tem. Deus faz muita coisa. Quem está na carne nem lembra de nada que Deus fez. Nem lembra de Deus. Quem está na carne quer ser coroado pelos homens. Ser colocado em altares mundanos. Ser coroado de benignidade e misericórdia. Ela não quer isso de maneira alguma. Agora, um homem de Deus, um homem espiritual visitado por Deus, ele faz o extremo oposto de tudo que nós falamos. Tudo que foi dito da carne até agora. Versículo de número 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Deus faz isso, meus irmãos. Nos abençoa e nos renova. Nos abençoa e nos renova. Fique atento às grandes maravilhas que Deus tem operado, porque Deus age nos detalhes. A gente tem uma mania de querer as coisas prontas e sempre olhar lá pro cume do morro, lá da montanha. A gente só olha para lá e esquece que o processo se dá em subir essa montanha. A gente quer pessoas prontas, a gente não está preparando ninguém, não está investindo em ninguém. É bom quando você tem uma pessoa pronta, olha, fulano tem essa formação, tem isso, tem aquilo, tem essa experiência, tem aquilo. Mas vamos preparar pessoas. Deus é um Deus que prepara pessoas. Só escolhe os errados. Só escolhe quem está na desvantagem. Escolheu Israel e ali, furou o peito do convencimento de Israel, Israel achando que era alguma coisa. Aí Deus diz, olha, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram os mais fortes. Não era que vocês eram os mais poderosos. Não é que vocês tinham tudo para dar certo. Não é que vocês eram uma promessa. Não é que todo mundo concordava que não, Israel, não é nada, vocês tinham tudo para dar errado. Eu escolhi vocês. Deus gosta de time fraco. Deus gosta de time fraco. Deus gosta de começar do zero. Deus gosta de preparar. Por isso que eu e você não estamos fora. Isso aqui não é uma mensagem para alguns, para um grupo seleto, para os capacitados, para os iluminados. Não, isso aqui é uma mensagem para todos. Quem se acha incapacitado está dentro. Quem se acha sem condições, está dentro. O convite é para esses. É por isso que nós estamos aqui.
Ah, pastor, na minha família todo mundo acha que eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Deixa a sua família achar isso aí, meus irmãos. Olha para Deus, Deus acha completamente diferente. Eu tinha tudo para dar errado, meu pai era assim, minha mãe é assim, aí às vezes acredita em maldição hereditária, aí começa nessas coisas. Olha para Deus. Firma seu coração em Deus. Firma seu coração em Deus. Ah, será que Deus acredita em mim, pastor? Ele encontrou algo bom? Não encontrou nada em você, é porque você não tem nada que ele vai fazer algo em você. Mas para ser cheio de Deus, a gente tem que fazer o quê? Se esvaziar primeiro. Às vezes Deus não nos enche porque a gente está muito cheio. Está muito cheio. Está muito cheio. Está muito habilidoso, talentoso. Glória a mim, louvado seja eu. Eu sou bom. Pastor Jonas precisa de mim. Se eu não estiver aqui, pastor Jonas não faz nada. Olha só. Quando ele fala que eu sou o braço direito dele, eu sou mesmo. E se ele der mole, eu sou o esquerdo também. Tem gente assim. Se eu não estiver, não acontece. Se eu não tiver a coisa, a roda não gira. E é assim. Você tem que se esvaziar de você mesmo para você ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Tirar todo o entulho, todo o pedregulho, nada que pertence ao Senhor. Estar completamente lavado por dentro para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Que enche a sua boca de bens. Quais são os bens? Deixa de ser materialista. Eu descobri ao longo dos anos que um dos grupos sociais mais materialistas que existe são os crentes, sabia? Os evangélicos. O povo materialista. Muito materialista. Aí eu leio a Bíblia, eu entro ali naqueles conflitos. Cara, mas não era para ser assim. O povo está muito materialista. Pede a Deus para ter um carro. Senhor, eu preciso de um carro, preciso de um carro. Ganha o carro, não dá uma carona para ninguém. Às vezes passa perto da rua do irmão, passa pelo irmão no ponto ali, ó, e se estiver chovendo, joga água em cima ainda. Seja batizado de novo, joga água no irmão. Tem gente assim, meus irmãos, a gente está muito materialista. Muito materialista. Enche a sua boca de bens. Qual é o nosso bem? Já foi dito, nosso bem é o Senhor. O salmista mesmo diz isso lá no Salmo 16, versículo 2. Não tem outro bem o quê? Além de ti. Olha que Davi era um homem riquíssimo. Era rei, despojou vários povos, era general de guerra. Davi sabia o que era riqueza. Ele não sonhava com riqueza. Não é igual pobre, tem pobre que sonha com a riqueza. Fica igual o cachorro olhando para aquela televisão de cachorro, né? A galheteira. Não, Davi sabia o que era riqueza. Sabe o que Davi disse? Não tem outro bem além de quem? Além de ti. Deus é a nossa maior riqueza. Deus é a nossa maior riqueza. E se você tiver necessidade, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Paulo disse isso preso, para a igreja de Filipos. E meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O homem está preso, sem dinheiro. Podia estar ali, se lamuriando, lamentando. Não, Paulo diz, olha, Deus ainda vai suprir as necessidades de vocês. Se estiverem precisando, ele vai suprir. Porque supriu ele primeiro. Aquele homem era cheio do Espírito Santo. Aquele homem tinha bens e mais bens espirituais. Morreu cheio. Cheio de Deus. E o salmista diz isso. Quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Precisamos ser renovados por Deus, meus irmãos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, crê nisso. Olha, eu vou ser renovado pelo Senhor. Eu posso não estar bem hoje, mas amanhã eu vou estar melhor em nome de Jesus. A situação está ruim aí, mas Deus pode renovar. Deus pode acabar. A gente pode acordar amanhã com uma notícia diferente. Olha, acabou o coronavírus, Covid-19, acabou. A gente pode acordar com essa notícia. Está tudo nas mãos do Senhor. O milagre, ele pode operar a qualquer momento. O que eu não posso é me deixar envelhecer e ali envelhecer a ponto de morrer sem experimentar a renovação vinda de Deus. Como a águia. Livros já foram escritos, vocês já viram milhares de documentários. Como que a águia se renova? Ela arranca a pena, ela bate com o bico, ela quebra o bico dela, arranca as unhas dela. Ela é outra, você já viu? Voa lá para o alto, se afasta de todo mundo, fica careca, mas depois fica o quê? Renovadinha. É uma nova águia. O meu desejo em Deus é que a sua vida espiritual também seja renovável, conforme a vida da águia.
Só tem isso em mente, meus irmãos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, em que a sua alma tem essas impressões divinas e esses ensinamentos divinos. Amém? O Senhor nos abençoe.